Vídeo rápido sobre o Banco do Brasil, dividendos, cenário econômico, Taesa, Transmissão Paulista, Engie e comentar em primeira mão sobre o leilão que foi realizado hoje, quem são os grandes vencedores, qual o impacto disso para essas transmissoras e no final do vídeo, um comparativo entre todas elas. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente ler antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. Começar pelo cenário interno econômico, uma notícia não tão legal assim. Hoje a gente teve a divulgação do IGPM de setembro, IGPM que é um índice de correção, inclusive, do setor elétrico, das transmissoras, que a gente vai comentar daqui a pouco. E o IGPM de setembro acelerou acima de 0,6, veio acima da expectativa do mercado por conta de tudo isso que a gente está passando, o que diz respeito a clima, energia e alimentos. A alta desse mês foi mais do que o dobro da de agosto, que foi de 0,29. No ano a alta ainda é pequena, 2,6%, e no acumulado de 12 meses, 4,5%. E aí, nível de comparação, no comentário rápido, só para vocês terem ideia de como isso daqui acelerou bastante, que enquanto a gente tem um cenário no positivo em 2024, em 2023 o IGPM ele chegou a acumular uma queda de 6%. A gente teve um período deflacionário, e isso é muito ruim para essas empresas, porque do mesmo jeito que elas corrigem a receita para cima, quando a gente tem um índice no positivo, elas também são obrigadas, por força de contrato mesmo, a corrigir para baixo, quando a gente tem um cenário de deflação igual foi ano passado. E eu comentei que isso é uma notícia negativa, porque isso só respalda o Banco Central na ideia de continuar a elevar a Selic, a subir a taxa básica de juros. Isso é mais uma ferramenta para o BC, e o BTG inclusive divulgou hoje que ele já não enxerga mais a Selic a 12% no final desse ciclo de aumento dela. O BTG já vê ela a 12,5% no final disso tudo. Então a gente sai de algo na casa de 10%, a gente já vai subir para 12,5%, quase 13%. Enquanto do lado positivo, isso é bom para renda fixa, isso é bom para renovação de contratos, isso aqui é um índice inflacionário. Do lado negativo, isso é ruim para a economia, isso é ruim para empresas muito endividadas, é ruim inclusive para os fundos imobiliários. O IFIX ele veio numa sequência de quase 9 quedas seguidas. E essa notícia do IGPM acima do esperado, ela só colabora para que a gente tenha uma política monetária cada vez mais apertada. Taxa de juros também tem tudo a ver com o setor bancário. A gente vai falar do Banco do Brasil, que na data de hoje pagou dividendos, é um dinheiro que já está na conta. Era um JCP de 18 centavos por ação, e para ter direito a isso, para ter recebido esse dividendo, a Datacom foi lá no dia 11 de setembro. 2024 não vem sendo um ano tão bom assim para o Banco do Brasil, a cotação anda praticamente de lado, uma pequena queda de 0,11%. O mercado está um pouco desconfiado com o banco, enxerga alguns riscos, e a partir daqui a gente vai ver o que o Banco do Brasil tem de positivo, também o que ele tem de negativo. A XP ela se reuniu com alguns investidores para ver como está o sentimento deles relacionado ao setor bancário financeiro, que pelo que eles puderam ver, as impressões foram muito boas. Afinal, com a aposta de alta da Selic, nada melhor do que estar posicionado em algum banco. Comentário rápido aqui, eu não concordo. Esse tipo de fala, esse tipo de pensamento, ele é espalhado, ele é visto até mesmo como verdade, só que não é. A gente já viu e estudou com números aqui. O que dá dinheiro para banco não é Selic baixa ou Selic alta, é o spread, a diferença daquilo que ele capta. Então não adianta a Selic estar lá nas alturas, igual ela estava nos últimos tempos, só que o custo de captação do banco, por exemplo, ele ser muito alto, ele ter muita inadimplência, é o que aconteceu com o Bradesco, Santander, e apesar dos bancos serem vistos como porto seguro em meio a essa alta de juros, ainda tem alguns pontos de preocupação com o Banco do Brasil, que não tem um desempenho estelar como ele teve nos outros anos e em 2024, pelo contrário, acumula até mesmo queda. Persistem dúvidas sobre o Banco Patagônia, a operação na Argentina, e ao mesmo tempo teve um ligeiro aumento nas preocupações com inadimplência e o impacto nas provisões. Comentar rápido aqui sobre esses dois temas. Quando eles falam do Banco Patagônia, que ele foi um dos responsáveis pela disparada nos lucros, e que a maioria do mercado acredita que isso é pontual, que isso é não recorrente, eles estão falando disso daqui. Banco Patagônia ajuda a beber de novo, mais inadimplência, acende alerta. E aí mais um, agora lá do começo do ano. Banco do Brasil, não se deslumbre, o balanço traz pontos de alerta, dizem analistas. Então, para quem também é sócio do banco, para quem pretende ser sócio do banco, fica aqui o aviso que em momento ou outro, em futuros balanços, a gente pode ter uma queda brusca no ROI, que já está caindo, a gente pode ter uma queda de margens, os números eles podem piorar, porque o Banco Patagônia ele inflou o resultado do Banco do Brasil. Porém, a gente não pode olhar isso como não recorrente, como a maioria das pessoas colocam, porque ele é resultado do banco, ele faz parte do lucro. Quando ele estava no negativo, ninguém falava nada, aí era o Banco do Brasil que rodava limpo e sozinho. Agora que ele veio para o lado positivo, muita gente entende isso como não recorrente. Isso não é um não recorrente.
recorrente. Faz parte do resultado, tem participação, só que ele vai influenciar para o bem e para o mal. Pode ser que nos próximos balanços a influência do Patagônia ela vá ser negativa, só que nem por isso a gente pode considerar isso como não recorrente. Quanto à piora dos números, isso é uma realidade. A gente inclusive já comentou isso daqui no canal. A rentabilidade vem caindo aos poucos, a margem também teve uma queda, inadimplência subiu muito, principalmente aqui no agro, que é o segmento mais forte do Banco do Brasil, e aí eleva a provisão, eleva a PDD. A PDD está no limite do guidance. Já do lado positivo, a gente teve o Morgan Stanley que trouxe 5 pontos que, na opinião deles, justificam um otimismo com o Banco do Brasil depois do Dia do Investidor. E essa é a base desse relatório. O Morgan Stanley tem recomendação de compra com preço-alvo de R$ 45, que traz um potencial de alta de 64% nas ações do Banco do Brasil. E quais são esses 5 pontos que saíram dessa reunião lá em Nova York? O primeiro é quanto ao ROI, de 20% em 2025, no ano que vem. Eles esperam esse retorno impulsionado pelo agronegócio, que a gente acabou de ver que é um ponto de preocupação, e por uma demanda saudável de crédito. Vantagem competitiva em consignados, então o Banco do Brasil realmente tem. É algo que não aparece muito no balanço do banco, por conta da imensidão que o Banco do Brasil é, mas o Banco do Brasil tem 47, quase 50% de participação no consignado quando a gente fala de segmento público e 20% no mercado em geral. Vão se utilizar da Cielo, que acabou de fechar o capital na Bolsa de Valores. Tecnologia e digitalização, aqui um ponto interessante, o BB aumentou em 125% seus investimentos em TI nos últimos 3 anos e expandiram a equipe em 50%. Só num comentário rápido, às vezes a gente fala muito do Bradesco, né? Que o Bradesco ficou para trás e tudo mais, mas o Banco do Brasil, na minha visão, ele é muito pior. Eu falo isso como cliente de todos eles. Eu precisei fazer um movimento no Banco do Brasil na semana passada e foi um verdadeiro sofrimento. Eu tive que inclusive ir na agência, que é algo que eu não fazia há muitos anos. E o Banco do Brasil, por falta de acessibilidade mesmo, eles conseguiram fazer com que eu fosse lá na dita agência. Então, quando a gente fala que falta de digitalização, falta de um super app bonito e desenvolvido atrapalha, no caso do Banco do Brasil parece que não atrapalhou, eles ficaram muito para trás também nisso, só que continua dando lucro e tendo um ROI excelente. E por fim, a presença física. O Banco do Brasil ele mantém a importância na sua rede física, eles não trazem aqui, mas o Banco do Brasil é inclusive o maior banco quando a gente fala de rede física de atendimento, e a gente teve uma matéria muito interessante essa semana que fala que o Banco do Brasil está indo na contramão, porque enquanto todos os outros bancos eles diminuem a quantidade de loja física para atender, o Banco do Brasil ele fez o processo contrário, ele inclusive ampliou a quantidade de agências, enquanto a gente vê o Itaú com menos 142 agências, o Bradesco com menos 185, o Santander com menos 170, o Banco do Brasil não diminuiu, muito pelo contrário, ele abriu 6 novas agências. Fala agora sobre o setor elétrico voltado à transmissão. A gente vai falar de Taesa, Transmissão Paulista, Engie e outras empresas. E a gente teve na data de hoje um leilão de transmissão com valor acima de 3 bilhões de reais. Então primeiro a gente vai ver o que o mercado enxerga dessas empresas, quais são as recomendações e na sequência ver quem foram os grandes vencedores e o que isso impacta, qual o impacto disso para essas empresas. O Itaú revisou as transmissoras, elevou a Transmissão Paulista e dentre elas a Taesa é menos preferida. Começando pela Alupar, que tem recomendação de compra e o Itaú inclusive elevou o preço-alvo dela para mais de R$ 42. A Alupar é uma empresa muito interessante, a gente estudou ela lá na nossa comunidade, fica aqui o convite para você fazer parte dela. É uma empresa que cresce muito aqui, é uma empresa que cresce inclusive fora no Brasil, ela tem vários projetos aqui na América do Sul e para eles a Alupar está sendo negociada a uma taxa interna de retorno, a TIR, que a gente tanto conversou e já estudou fazendo fluxo de caixa lá na comunidade, na casa de 11%, que é superior aos seus pares, quando a gente compara com Transmissão Paulista e Taesa, por exemplo. Que no caso dela, ela acaba sendo a última opção, hoje ela é aquela que está mais cara na visão do Itaú. A recomendação da Taesa é de manutenção, ela é neutra e já a projeção de dividendos para 2024, 25 e 26, ela é de 6% até o final desse ano, 7% em 2025 e 8% em 2026. Taesa que participou desse leilão, apesar dela levar um lote, é um lote bem pequenininho, a gente já vai ver os números. Ela é uma empresa muito alavancada e no último vídeo que a gente estudou da empresa, a gente inclusive viu essa imagem, que é uma imagem que pouca gente conhecia da empresa, inclusive quem é sócio. Isso mostra a queda esperada na receita dela a partir de 2030. A gente tem uma imagem muito parecida com essa no caso de Transmissão Paulista, só que no caso dela é referente à RBSE, aqui no caso da Taesa não, é receita total mesmo, começa a ter uma queda muito forte a partir de 2030 e por isso a empresa, mesmo com essa dívida, precisa fazer novos investimentos e trazer novas receitas para dentro.
Em 2024, a Taesa acumula uma queda de quase 10%. E ainda em transmissoras, a recomendação do Itaú para a Transmissão Paulista foi elevada, de neutra para compra, subiram o preço-alvo também, foi de R$ 26 para R$ 31, um potencial de alta de quase 30%, e quanto a dividendos, Transmissão Paulista deve atingir quase 9% desse ano, o que ficaria acima de seus pares, realmente ficaria acima de Taesa, e principalmente de Alupar, que são os principais concorrentes dela ali, caso ela distribua pelo menos 75% de tudo aquilo que ela lucrar. E eles ainda comentaram aqui embaixo algo muito importante na minha opinião, principalmente olhando para longo prazo, não para agora, que hoje as ações de Transmissão Paulista são as mais líquidas entre as transmissoras, depois de todo aquele movimento que a gente teve no follow-on da Eletrobras. Em 2024, Transmissão Paulista, assim como Taesa, acumula uma queda de mais de 7%, e ela, diferentemente de todas as outras, ela não participou, ela já havia declarado que não iria fazer parte do leilão que a gente teve hoje cedo. E só no comentário uma dica rápida aqui, a gente costuma ver todas essas matérias nas datas que antecedem esses leilões de transmissão, leilões de elétricas em geral, que geralmente tem um valor bilionário. Quem quiser saber como funciona, quem quiser ver isso ao vivo e não ficar só nessas matérias, que geralmente tentam adivinhar quem vai vencer, quem vai levar ou não, tem sites que acompanham isso ao vivo e a própria B3 também costuma divulgar isso ao vivo. A gente tem vários sites como esse, e o que vocês estão vendo é um pouco do leilão, ele acontece lá dentro da B3. Então ele foi finalizado hoje por volta de meio-dia no horário do almoço, e notícia positiva é que todos os lotes foram arrematados. A Engie levou o maior lote, com investimento de quase 3 bilhões de reais, e a Taesa levou o lote 3, é um lote bem pequenininho, mas mesmo assim ainda é um passo para a empresa. A Engie saiu como grande vencedora desse leilão, teve participação de Eletrobras, Copel, Alupar, com deságio muito bom aqui, na minha opinião, de 48%. Essa receita vai ajudar bastante a companhia, porque ela já trouxe ao mercado a intenção de crescer cada vez mais na parte de transmissão. A Engie, diferentemente de Transmissão Paulista e Taesa, por exemplo, ela não é puramente uma transmissora. A parte de transmissão é algo que ela já tem outros projetos rodando, e esse lote que ela acabou de ganhar com uma RAP de 250 milhões de reais, ele vai ter um impacto muito forte na operação de transmissão dela. A Taesa levou o lote 3 com deságio também muito bom, na casa de 53%, e o quarto lote, que era o menor de todos eles, ficou com a Cox Brasil. O que isso representa para essas empresas, e aqui a gente tem informação oficial da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela traz que depois do leilão finalizado, a Engie é que levou o primeiro lote, com investimento total de quase 3 bilhões e uma RAP contratada de 250 milhões de reais por ano. A Taesa ficou com o terceiro lote, com investimento de 240 milhões de reais, tá vendo? Bem menor do que os quase 3 bilhões no caso da Engie, e a RAP desse contrato ela fica próxima a 18 milhões de reais, então bem pequeno, perto de toda aquela queda de receita que a gente já viu que a empresa vai ter, mas pelo menos é um movimento pequeno da empresa, que não vencia um leilão desde 2022. E o quarto lote ficou com a Cox, com uma receita anual de 12 milhões de reais. O dia de hoje para as duas empresas foi sem grandes movimentos por conta desse leilão. Durante o dia, as ações da Taesa ficaram no 0 a 0 e a Engie a mesma coisa, uma queda de 0,07. E para a gente finalizar um comparativo bem rápido entre elas, a gente tem aquelas que são puramente transmissoras e a gente tem Engie e Copel, que são empresas que trabalham no setor elétrico como um todo, mas também tem a fatia de transmissão. A mais bem avaliada hoje entre todas elas é Transmissão Paulista, Engie na segunda colocação, Alupar, Taesa e por último a Copel, o que faz sentido porque hoje Alupar e Copel são empresas muito mais voltadas para crescimento do que para preço e dividendos. O maior dividend yield hoje ainda é de Taesa, fica na casa de 10%, com Transmissão Paulista muito próximo, o dividendo na casa de 9%, a mais barata de acordo com o PL, preço sobre lucro, é Transmissão Paulista com PL muito baixo de 5,99, e a gente vai descer para dois múltiplos aqui que praticamente justificam o porquê a Engie foi a grande vencedora desse leilão. Quando a gente olha para o ROI, dentre as quatro, ela é a mais eficiente, mas assim, por uma ampla margem, o ROI dela fica na casa de 40%, enquanto a mais próxima, que é a Taesa, é uma empresa extremamente eficiente, é de 23%. E outro muito importante que tem tudo a ver também com o resultado final do leilão é a questão da dívida. A Engie, além de ser a mais eficiente e a mais rentável, ela também é aquela que tem a melhor gestão de caixa. A relação dívida líquida versus EBITDA dela é a menor de todas as empresas, fica na casa de 2 vezes, é um múltiplo muito baixo quando a gente fala do setor elétrico. Mais próximo dela é Transmissão Paulista, daí as outras duas já tem uma alavancagem bem maior. A Alupar acima de 3 vezes e Taesa é a que tem a pior situação, fica acima de 4 vezes e a tendência é de que isso daqui continue subindo. O mercado já espera que essa relação de dívida dela chegue próximo de 5 vezes.
Então esse foi o vídeo de hoje, o vídeo um pouco longo, mas a gente falou desde o Banco do Brasil até o resultado de um leilão bilionário de transmissão que a gente teve hoje, e além disso falou do cenário econômico, viu a expectativa do mercado e comparou as principais transmissoras que a gente tem hoje no Brasil. Deixa no comentário se gostou ou não, se são sócios de alguma dessas empresas, se são sócios de alguma dessas transmissoras de energia, considere ser membro e fazer parte da nossa comunidade. Caso você queira investir através do BTG, que é a corretora que eu utilizo, para ter acesso a diversos benefícios e o mesmo assessor que a gente utiliza na carteira do canal, preencha o formulário através do link aqui embaixo. Pode fazer pelo celular, levar menos de 1 minuto e muito em breve o pessoal já vai entrar em contato com vocês. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontre excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves. O Valo Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno e individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.